de cortina. E o pastor convidou ele, chamou ele numa terça-feira. Quando meu pai entrou na igreja, era círculo de oração. Círculo de oração é algo que todas as Assembleias de Deus no Brasil têm, que é um culto de oração das mulheres. E papai chega lá, tinha mais ou menos 200 mulheres orando e falando em língua, profetizando. Meu pai, quando entrou, sentiu medo, falou, eu volto depois. O pastor falou assim, não se preocupe, as irmãs não estão nem aí, pode fazer o orçamento. E quando o papai estava medindo para fazer a cortina, uma irmã foi tomada em profecia e disse, meu servo, a igreja que você falou que não quer vir, é essa que eu te quero. E falou para ele, eu quero que você vá em casa, chame a sua família e nessa noite seja aceito como membro dessa igreja. Meu pai, muito impulsivo, muito líder, ele chegou em casa e falou, já encontrei a igreja que a gente é membro, todo mundo para lá hoje à noite. Não teve escolha. Aí mamãe falou assim, o que a gente faz? A gente falou, vamos obedecer, vamos lá. Quando chegou lá, a gente falou assim, Senhor abençoe. E aquele foi o dia mais barulhento da igreja, era barulho. O povo, quando um começava a orar, todo mundo orava. E naquela noite, eu fui membro de São Cristóvão por muitos anos, nunca vi aquilo, mas naquela noite, eles tiraram 3 ofertas, irmãos. 3 ofertas. Quando acabou o culto, a gente falou, e agora? Mas Deus tinha falado, o pastor nos recebeu como membro, foi uma coisa também que ele nunca fez antes, mas porque Deus tinha falado à tarde, ele nos aceitou como membro. E começamos a ser membro de São Cristóvão. E eu comecei a ir à igreja todos os domingos, e terça-feira, o dia que o pastor pregava, e eu sempre tentando entender esse negócio de batismo com o Espírito Santo. A mãe falava, mas que negócio é esse, línguas? E em 1974, eu estava na galeria da igreja de uma terça-feira à noite. O pastor pregou simples como eu estou falando agora a respeito do Espírito Santo. Quando ele falou isso, ele falou no final do culto assim, irmãos, quantos querem agora receber a experiência do batismo com o Espírito Santo? Naquele dia caiu a ficha, naquele dia eu entendi que eu precisava dessa experiência. E eu tentei descer, mas havia muita gente, o culto estava lotado, e eu não quis descer, eu simplesmente me ajoelhei. E quando eu me ajoelhei, um irmão colocou as mãos sobre mim. E quando ele colocou as mãos sobre mim, irmãos, veio sobre mim uma unção que eu estou sentindo nesse momento. Veio sobre mim uma presença, veio sobre mim uma glória. E eu comecei a glorificar a Deus, abri minha boca, um adolescente de 13 anos de idade. E eu comecei a louvar a Deus em português, eu disse, Senhor, toma-me. Enche-me do teu Espírito. E naquele momento, quando eu disse isso, veio sobre mim uma língua. Não me obrigou a falar. Eu demorei a falar por causa que eu queria entender. Eu achava que o Espírito Santo viria e ele tomaria minha boca e eu não poderia me controlar. Não, ela veio na minha mente primeiro. Eu senti que enchia a minha boca. A ideia que eu tinha era como um ovo dentro da boca, enchendo. E eu abri a minha boca. E eu ouvi ele falar, fala. E quando eu falei, saiu uma língua que eu nunca tinha aprendido antes, que soava mais ou menos assim. Yeshandarabahu serebekondarabakai. Yesandarabayeshotorobokondalayesheterebiandalamanai. Quanto mais eu falava, mais eu sentia a presença de Deus. Essa experiência, junto com o meu batismo e a minha conversão, quando eu tinha 8 anos de idade, essas 2 experiências marcaram a minha vida. Depois disso eu tive várias outras experiências de querer ser cheio do Espírito Santo. E hoje não há nada que eu prezo mais do que um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa que o Pai deu para cada um de nós. É uma promessa para todos nós. E a razão que nós chamamos esse mês de despertamento espiritual é porque, como crente, com o passar do tempo, assim como a igreja de Éfeso, a gente é persistente, perseverante, ama a Deus, mas a gente esquece do primeiro amor. E o primeiro amor é esse relacionamento fresco com o Espírito Santo de Deus. A primeira vez que o Espírito Santo aparece na Bíblia, ele aparece de uma forma muito linda. Mas a primeira vez que o Espírito Santo vem sobre a igreja, ele vem em Atos capítulo 2, verso 4, que disse o pastor Milson muito bem essa manhã
no dia de Pentecostes, olha o que diz. Todos, diga comigo todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mais uma vez, todos ficaram cheios do Espírito Santo. O meu desejo nessa manhã é que todos saiam daqui cheios do Espírito Santo. Pastor, eu já vim cheio, você vai então transbordar. Eu vim vazio, você vai sair daqui cheio. Essa manhã no culto inglês, Deus fez algo tremendo. Eu creio de todo o meu coração que todos saíram daqui cheios do Espírito Santo. 13 e eu estamos orando por 7 famílias até o final do ano no culto inglês. E o Senhor mandou a primeira hoje. Todos serão cheios do Espírito Santo. E nessa manhã você não sai daqui até que você fique cheio do Espírito Santo. Eu creio nisso de todo o meu coração. E na Bíblia, olha o verso 4, cheio do Espírito Santo geralmente é acompanhado de falar em outras línguas. Alguém disse, pastor, para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar em outras línguas? Eu não gosto de ser taxativo, embora a doutrina pentecostal assembleiana, ela diz que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Eu sinceramente não creio que tem que ser necessariamente assim. Eu creio que o falar em línguas é a maior evidência, é a evidência mais forte, é a evidência mais comum. Mas se alguém vir para mim e dizer assim, pastor, eu fui batizado e não falar em línguas, eu não vou dizer que você não foi batizado. Mas geralmente na Bíblia, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela recebe essa evidência. Por quê, pastor? Por 2 razões. O livro de Tiago diz que o membro que a gente não pode domar é a língua. Com ela nós abençoamos a Deus, louvamos a Deus, bendizemos a Deus e falamos do nosso irmão. Todo mundo sabe que a nossa língua é um problema. Quando o Espírito Santo vem, a primeira coisa que ele toma é aquilo que você não pode domar. E ele diz, agora eu estou em controle. É um sinal que a nossa vida está controlada pelo Espírito Santo de Deus. Segunda razão porque o Espírito Santo nos dá línguas é porque 1 Coríntios 14 diz que quem fala em línguas fala a Deus e não aos homens. A língua é uma forma de nós orarmos e falarmos com Deus diretamente, sem nenhuma intervenção da nossa mente ou intervenção humana. É o nosso espírito falando direto com Deus, é um caminho aberto para com o céu. E isso é importante para que a gente possa continuar avivado espiritualmente. Jesus diz, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E o verso seguinte diz que Jesus dizia isso a respeito do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo ainda não fora dada, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, o batismo com o Espírito Santo é esse rio fluindo. Quantos sabem o que eu estou falando? Rio. Purificando, limpando, tirando mágoas, te dando um relacionamento fresco e vivo. Gente, o Espírito Santo é